Eu sou Thiago Maia, como já avisaram, né? Eu sou físico de formação, bacharel, sou engenheiro de petróleo, tenho mestrado e doutorado na área de física nuclear e doutorado na área de astrofísica. Sou embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial. Atualmente fui indicado como membro do Fórum Ibero-Americano de Energia e Clima, onde que a cadeira tem pouco mais de tem um mês mais ou menos. Bem interessante essa discussão, essa pesquisa. Participo de um grupo internacional também de aconselhamento energético, onde eu fui, inclusive, né, fui consultor do senador Robert Malcolm. Ele fica puto quando eu erro o nome dele. Malcolm Robert, né? Ele simplesmente clima e energia para a Austrália. E outras coisas mais, né? Sou pesquisador da iniciativa privada, ou seja, se quiser me contratar, né, tem que pagar, não adianta fazer de universidade, né? E simplesmente eu atuo como pesquisa, já tive pesquisado de petróleo, área de nanotecnologia, energia, várias áreas da física. Comecei minha vida como física de partículas, tive lá no CERN, no acelerador, né, onde muitos acham que vai abrir um portal, né, para entrar um demônio aqui na Terra, né, não tem nada a ver. Eu vou começar com o professor Marcos Eberlin agora. Professor Marcos Eberlin, eu vejo que para você a questão da Terra nova é uma questão importante, né? Como eu sou cristão também, essa é uma questão que para mim não tem relevância nenhuma à minha fé, entende? Então, por exemplo, se a Terra provar-se ter bilhões, centenas de bilhões de anos, eu vou falar, muito bem, Deus é Senhor de todas as coisas, e isso só demonstra para mim ainda mais o seu poder infinito e insondável para nós seres humanos. Agora, existem também vertentes que pretendem entender partes do Velho Testamento, partes de uma civilização que havia acabado de sair da Idade da Pedra, vamos dizer assim, como literal e científica, né? Então, você poderia explicar melhor? Porque acredito que você chegou a defender algumas coisas de maneira literal. Então, por exemplo, a Arca de Noé, que teria ali um tiranossauro vegetariano. Bom, o pessoal já viu, né? Inclusive, nós temos vários livros científicos do ano de 1700, 1800, 1900, do qual a gente vai ler agora, e você não pode nem considerar todas as informações deles que já foram atualizadas porque estava errado. Que já foram. Então, você considerar um livro, que nem o Nando falou bem ali, ó, de uma determinada época, com uma determinada linguagem, de um povo que, sim, pessoal, não pensa, eles não moravam em apartamentos, eles não tinham internet. Cara, não tinha noção do que era física, não tinha noção do que era química, não tinha noção de nada, cara. Cara, para vocês terem ideia, eles nem imaginavam que existia a gravidade, cara. Para vocês terem ideia que é algo banal hoje para nós, é algo que participa da nossa... Eles não sabiam o formato da Terra, cara, para vocês terem uma ideia. Então, achava que doença era maldição, cara. Exato. Pois é foda, né, cara? Eu não sei, eu não entendo muito, eu vi a galera comentando aqui. Ou que mas vamos começar por uma coisa simples, que a Terra teria apenas algumas milhares de anos e não centenas de bilhões. Por favor. Claro, Nando, eu também já fui um criacionista de Terra antiga e do universo antigo. Eu fui um Big Banguista, eu criei no Big Bang por 40 anos na minha vida. Eu criei em Darwin por 40 anos. Eu fazia esse compromisso que o Thiago disse. Pessoal, você sabe por que eu nunca creio em Darwin, jamais vou crer em Darwin? Porque, primeiro, Darwin não é divindade. Darwin foi um homem. Ciência não tem nada a ver com crer, velho. Exato. Então, caramba, velho. Então, você não crê em Darwin, você não crê em Einstein. Não, e o interessante, né, que nós estávamos comentando aqui dessa questão temporal, que, cara, a gente está evoluindo, a ciência aos poucos, inclusive nós estamos descobrindo mais coisas que há pouco tempo atrás, pessoal, pouquíssimo, como eu falo. Cara, faz pouco tempo que Rutherford dividiu o átomo. Faz pouco tempo. Pessoal, isso daí faz 100 anos, cara. Cara, eu estava vivo quando os caras descobriram que o átomo não era indivisível, cara. O bagulho é recente. Tá? Cara, os caras, é recente. Exato. O fato é que tem muita coisa da ciência que a gente está acostumado, no nosso dia a dia, aí dá a impressão de que isso já existe há muito tempo. Quando a gente vai ver na prática, é muito mais recente do que a gente pode imaginar. A construção da ciência foi ontem.
Foi, verdade. Nossa, o computador, então, que a gente usa hoje em dia, eu alguns tenho anos atrás... 37 anos, cara. Eu tive uma infância sem computador, cara. Vixe, eu também. Eu lembro quando era internet de escada? Nossa, cara. Então. Parecia, aí eu acreditava em Deus e em fé nos caralho, porque parecia que era possuído por Satanás aquele negócio. Ficava aquele barulhinho, ficava torcendo pra entrar. Nossa, eu lembro que a gente pegava, clicava para entrar no site, esperava 5 minutos para entrar na próxima página e era de boa. Hoje em dia, você 2 segundos que passa já fica bravo. Cara, e o interessante aqui, manos, os caras aqui estão falando, por exemplo, crê um homem. Cara, você não crê em homens, manos, assim. Einstein, não importa, pode ser a pessoa mais inteligente que já pisou na face da Terra e ela pode ter resolvido todos os problemas de todas as áreas da ciência. Eu jamais creria nela. Sim. Você entende? Porque pessoas não são divindades, tá? Cada um pode ter a fé que tiver, não tem problema, tá? Pessoal, só estou afirmando aqui que pessoas não são divindades, tá? Pessoal, inclusive, todo mundo sabe que Darwin era uma pessoa, um humano, inclusive de tão humano que ele era, ele está morto e enterrado. Só para deixar claro para todo mundo aqui, tá? Ele está fazendo parte do ciclo da vida, agora está devolvendo seus átomos para a natureza. E, pois é. Virou comida de grama já, pedindo. Então, não, e aí ele fala assim, eu não acredito em teoria de homens, tá? Mas a própria interpretação bíblica que ele está fazendo foi feita por quem? Por alienígenas. Então, cara, assim, eu sou teísta e eu acredito em Deus. Vamos pôr um ponto bem complicado disso aí é o seguinte. O livro que fala que aquilo que a Bíblia é a interpretação dos preceitos de Deus é a própria Bíblia, que foi escrita por homens. Tá? Se você levar nesse ponto, é mais ou menos o cara escrever, ó, isso aqui é verdade, vírgula, confia. É a mesma coisa, cara. Sim. Entendeu? É complicado, velho. Por isso que não é um livro científico. Precisa de fé para acreditar. Entendeu? Exato. Sim, então, o problema é você elevar o status de ciência. E se vão ver o logo da live, óbvio, eu acompanhei ela toda, no Arco sabe. E assim, tem momentos que há uma contradição, né? E por um lado ele fala assim, não, me baseio apenas nas evidências. Aí, 5 segundos depois, não, porque Deus criou tudo pronto, porque a Bíblia diz assim e é assim que é. O negócio do dinossauro lá vegano é um exemplo, né? O Thiago mostrou com todas as provas lá, aí ele falou, você tem foto do dinossauro comendo carne, não sei o quê? Não, eu acredito que fica o que tá na Bíblia. Mas você não falou agora de pouco que você se baseia nas evidências? Né? Então. Não, e interessante, né, pessoal? Foto a gente não tem de quase ninguém, de várias pessoas da história aí. Com detalhe, aí isso vai ficar no próximo debate, né? Mas eu vou adiantar aqui, que existem sim fotos. Porque acontece, tem alguns fósseis que se preservaram de uma maneira excepcional a ponto de pegar os animais interagindo entre si em vida. E tem 3 exemplos inequívocos de predatismo em animais pré-históricos. Cara, você não vai falar isso, velho. Você não vai falar que os bichos morreram se comendo, né? Não, não, se predando. Se comendo. Tá bom, obrigado. Até agora não, tem um peixe que mostra isso. Mas enfim. Não, mas vamos falar do predatismo, né? Existe um fóssil de Protoceratops, que é um dinossauro tamanho de uma ovelha, e ele morreu junto com o Velociraptor. Sim, o Velociraptor, aquele famoso, né? Só que ele era um pouco menor também, não é igual ao do homem do filme. Se você olhar o fóssil, a garra do pé do Velociraptor que era afiada tá na jugular da presa. Tá na jugular da presa. E a mão do Velociraptor está sendo mordida pelo herbívoro. Então o herbívoro sentiu dor por conta da jugular. Eles ficaram presos e eles foram soterrados por uma tempestade de areia. E está intacto quase ali a pose deles. Estão na mesma pose de luta. É uma foto quase. Outra também, tem um caso de um peixe que ele morreu com um pterossauro na boca. Um peixe pré-histórico morreu comendo um pterossauro. Porque, de acordo com a Abel, em todos os animais, não só os dinossauros, né? Então, aquele peixe não deveria estar mordendo o pterossauro. Encontraram 2 peixes mordendo o pterossauro, que morreu comendo o pterossauro. E para completar, o mais interessante, tem um fóssil de T-Rex juvenil que morreu junto com o Triceratops. Eles morreram juntos, na mesma rocha. E o que acontece? O Triceratops está todo mordido e tem um dente encravado no Triceratops que é do próprio T-Rex. Ou seja, eles estavam brigando, ou eles foram soterrados quando estavam brigando, ou então eles morreram lutando e foram soterrados depois. Mas eles estavam lutando. Então, tem 3 fotos, né, para mostrar também aí para a próxima ocasião. Tem foto também. Mas isso era carinho deles, não era predação, era brincadeira. Não, eles estavam brincando daquela aquela brincadeira que tem um monte, acho que tem um monte de cor no chão, né? E aí fala assim, azul
pé no azul, amarelo no vermelho, amarelo braço, aí você tem que se ajustar. Achei Twister, não é o nome agora da brincadeira. Aí tava brincando disso. Pronto, acabou. Pois é, resolvido o problema. Vamos lá, deixa correr um pouco o debate aqui para o pessoal ver. Beleza. Isso que é possível fazer. Mas, em 2008, eu conto no meu livro, saiu na Super Interessante uma capa, Darwin, o homem matou Deus. Aí eu falei, peraí, Deus é imatável, Deus é amigo, Darwin é amigo de Deus. Aí foi nesse momento que eu parei para pensar, eu falei, será que de fato Darwin e a Bíblia são compatíveis? O Big Bang e a Bíblia são compatíveis? E eu comecei a estudar o Big Bang, comecei a estudar a evolução e comecei a ler mais a Bíblia, Nando e Tiago. E eu percebi que esse é um casamento totalmente impossível de Darwin com Deus, do Big Bang com a Bíblia. Eu comecei a procurar as evidências e percebi que, por exemplo, colocar Darwin como amigo de Deus é péssima ciência, com péssima filosofia e com péssima teologia. Então eu larguei os milhões e milhões de anos, eu larguei Darwin, não porque eu tinha um problema com a minha fé, mas eu percebi que pela ciência, Nando e Thiago, as evidências são muito, 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 muito mais fortes de uma Terra e de um universo jovem. Nós temos que olhar as evidências. A gente não tem uma máquina do tempo que a gente pode voltar atrás e realmente comprovar isso. Ciência do passado tem que se olhar as evidências do presente. Aí eu comecei a estudar essas evidências do presente. Então eu percebi que, por exemplo, que nós descobrimos no DNA mitocondrial que todos nós viemos da mesma mulher que habitou a Terra há 6.000 anos, a Eva mitocondrial. Eu descobri pelo Adão Y que todos os homens vieram do mesmo homem que habitou a Terra há 6.000 anos. Eu descobri pela quantidade de mutações deletérias que nós temos acumulados no nosso genoma. A gente sabe que a gente está acumulando de 50 a 100 mutações deletérias por geração, que a vida na Terra é jovem demais. Uma geração dura 20 a 25 anos, a gente sabe a quantidade de mutações deletérias que estão acumuladas no nosso genoma, porque a gente sequenciou o genoma humano de vários e vários humanos na Terra, e essa é uma conta matemática. Contra a conta matemática não há argumento. E aí eu me convenci claramente que a vida na Terra era muito jovem. Aí fui olhar para... Só dois detalhes muito interessantes. Primeiro, vocês podem ver que o Eberlin, a revolta dele começou com uma matéria super interessante, chamada Darwin, o homem que matou Deus. Começou a partir daí, viu? Né? Ele comenta isso algumas vezes. Inclusive, pode falar. Depois eu comento, vai lá. Não, tudo bem. E só complementando que ele falou assim que sequenciamos o genoma humano e tal. Ele omitiu aí que a pessoa que sequenciou o genoma é cristão, é o Francis Collins, e é contrário às coisas que ele fala. Francis Collins é contrário a tudo que ele fala. E é cristão. Para vocês verem, né? Então você tem vários cristãos que são contrários ao que falam. Pessoal, e assim, não coloquem Darwin, por exemplo, assim, como amiguinho de Deus. Não é essa, por exemplo, assim, a ciência não é você colocar Darwin amigo de Deus, daí eu acredito na evolução, não é assim, tá, pessoal? Não, inclusive, por exemplo, não coloque as pessoas como amiguinha de Deus, essas coisas, não é assim. Você tem evidências, por exemplo, independente da pessoa que iniciou aquela teoria, que Darwin iniciou a teoria, não é toda dele, inclusive hoje a teoria sintética da evolução, tem várias modificações, a teoria em si não é o Darwin, para deixar claro. Então, você não precisa amar Darwin para aceitar os dados e as evidências da teoria da evolução. Você não precisa amar Darwin, ser baba-ovo de Darwin, para fazer isso. A teoria é uma coisa, a pessoa Darwin é outra. São duas coisas diferentes. Inclusive, você tem vários, é só voltar a estudar, vários cientistas ali no passado não muito distante, que eram extremamente desagradáveis, Lord Kelvin, Robert Hooke, só que eles faziam contribuições relevantes para a ciência. Essas contribuições deles você usa até hoje. Lord Kelvin tem inúmeras patentes, Robert Hooke fez o microscópio, fez as primeiras lentes, primeira compreensão disso, inclusive era um bom matemático. E, cara, então você não precisa amar as pessoas que fazem as coisas. Uma é a pessoa, a outra é a teoria. São coisas diferentes, tá? Saibam dividir as coisas também. Você não precisa amar a pessoa só porque a teoria dela é mais aceita na ciência. Não, de forma alguma. Você não é obrigado a isso, tá? Para deixar claro para todo mundo. Beleza?